Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É muito bom estar na casa do Senhor, ser fortalecido nos louvores, adorando nosso Deus, né? E agora nós vamos passar para a palavra. Nós não vamos sair daqui iguais, né? Nós vamos sair cheios da presença de Deus, fortalecidos, cheios de fé. Hoje nós vamos falar sobre fé, porque nós precisamos de fé. Todos os dias das nossas vidas, né? Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir no livro de Mateus 17, 14. Glória a Deus. Mateus 17, o versículo 14. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Amém, igreja? Nós precisamos do Senhor. E diz a palavra, no versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio e ele saiu. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas a esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração em jejum. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis aqui a tua palavra, que ela possa frutificar em nossos corações, gerando fé. Dá um bom alimento para nós nessa noite, para nós sairmos fortalecidos aqui, edificados, confortados, para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos no nome santo de Jesus, e a igreja concorda com um amém e graças a Deus. Hoje nós vamos começar sobre a pequena fé. A pequena fé desses homens, né, que foi levado aquele menino doente para ser orado por ele, e não teve resultado. E Jesus falou assim: por causa da sua pequena fé é que não foi possível ser curado, né? A fé, ela foi comparada aqui como um grão de mostarda. Se você tiveres fé como um grão de mostarda, mesmo que seja pequeno, você vai dizer esse monte, passa para lá e ele vai acontecer. Aqui pode ser o sentido figurado. Não que para isso não seja, para Deus não seja impossível. É possível, para Deus tudo é possível, né? Mas no caso, esse sentido aqui é mais figurado, que tipo assim, que nada é impossível se Deus estiver no negócio. Amém? Só que nós vamos comparar essa pequena fé lá em Mateus. Gostaria de convidar os irmãos para abrir. Em Mateus 13, que também fala sobre o grão de mostarda, mas só que é em relação ao reino de Deus. Eu vou fazer uma pequena comparação, porque eu quero pegar uma ideia dessa segunda parte aqui. Mateus 13 fala assim, no 31, tá? Mateus 13, 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, e o qual é realmente a menor de todas as sementes,
mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Assim como o reino de Deus, ele começa pequeno no nosso coração, quando nós aceitamos Jesus, porque a gente não o conhece. À medida que nós vamos caminhando na palavra, ele vai tendo crescimento. Primeiro ele foi plantado, a semente foi plantada, então foi quando nós descobrimos Jesus. E gradativamente, a gente se alimentando da palavra no solo fértil, né? Você está fixado nas coisas de Deus, você vai sendo alimentado e você vai crescendo e desenvolvendo. A fé desses homens também lá foi comparado com um pequeno grão de mostarda. Não é verdade? Mas para a nossa vida também, assim como o reino de Deus é um grão de mostarda, que ele começa pequeno, quando a gente começa a conhecer as coisas de Deus, de repente você está novo na fé, e você precisa passar por um processo de amadurecimento, assim é a nossa fé. Assim é a nossa fé. Ela precisa ser uma fé viva, uma fé que se desenvolve, que cresce sadiamente, e depois ela fica muito grande. Como essa passagem é muito conhecida, eu fui buscar na internet o tamanho da árvore. Porque eles compraram, né? Lá na época do Novo Testamento, esse grão de mostarda era muito conhecido porque ele citava como uma das menores sementes da época. Então, Jesus pegou uma coisa cotidiana para ilustrar uma coisa importante que ele queria nos mostrar. Uma pequena semente, um grãozinho, depois se torna uma árvore enorme, grande e abriga, onde os passarinhos fazem ninho. Assim é nas nossas vidas. O reino de Deus chegou, nós vamos crescendo, amadurecendo, e a nossa vida vai crescendo e vai ficando, fazendo sombra para as pessoas, local para as aves colocar os ninhos, que é um lugar seguro, que é um lugar alto. Deus usa nossas vidas para isso. Mas em relação à nossa fé, é a mesma coisa. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós temos a fé que nós fomos salvos. Nós abriu os nossos olhos, né? Iluminou o nosso entendimento, trouxe à luz a salvação através de Jesus. Só que a gente não pode ficar do mesmo jeito. A gente não pode, não deve. E aí, a gente precisa começar a fazer esse processo de pegar essa sementinha, já que está no nosso coração das coisas de Deus, e começar a se alimentar da palavra de Deus. Nós estarmos aqui hoje, na casa do Senhor, no meio da semana, muitos aqui já trabalharam, estão cansados, outros, as crianças foram para a escola, estão aqui também. É um ato de fé, porque senão a gente ficaria na casa da gente, confortavelmente falando. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para nós sairmos aqui fortalecidos e edificados. Nesse mundo tão difícil, a nossa fé ela não pode ficar do tamanho do grão de mostarda. E o nosso alimento é a palavra de Deus. Lá no livro de Romanos, na carta de Romanos 10:17, fala assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus e nos estimulando a buscar mais dele e ser fortalecidos através da palavra. Você pensa assim, num carro novo. Você precisa desse carro para você trabalhar. Ele tem todos os recursos, confortável. De repente, uma caminhonete que você precisa transportar os seus produtos. Está perfeito. Está em condições de uso. Só que acontece o seguinte: você não tem atitude de passar no posto de gasolina para abastecê-lo. O que vai acontecer? O carro não vai sair do lugar. Assim é a nossa fé. Nós precisamos do combustível. E o nosso combustível é
a palavra de Deus. E à medida que a nossa fé vai sendo acrescentada, nós vamos enfrentando os obstáculos da vida na força de Deus. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e não é só ela, eu sinto isso nas demais pessoas que não conhecem a Deus também. Ela é uma pessoa de Deus, mas por causa de muitas lutas, está cansada, sobrecarregada, abalada na fé. Assim, mas eu nem sei se eu acredito mais em Deus. E eu falo assim, não, tem uma pequena fé dentro de você que um dia já foi plantada. O que está acontecendo é que os seus poços estão entulhados. Sabe? A água que você precisa acessar está cheio de galho por cima. E você precisa começar a tirar essas coisas que eu sei que são as adversidades, as dificuldades. E a gente não pode. É muito importante quando a gente se alimenta da palavra. Por quê? Porque ela faz a gente tomar decisões corretas no momento de dias de angústias difíceis. Se você está sendo alimentado sempre com a palavra, está regando a sementinha lá do grão de mostarda, ele está crescendo, ele está ficando forte. Então, vem as adversidades, é mais difícil você ceder. Não pode se afastar da palavra de Deus. Não pode já se afastar da comunhão do corpo de Cristo. O primeiro passo que o inimigo cria para afastar as pessoas de Deus é isolá-las. Deixá-las de lado. Não tem importância não ir na igreja. Eu sempre fiz isso. E sempre fiz isso com as pessoas que também estão fora da igreja, que de repente ou querem conhecer a Cristo, ou já conheceram e estão desanimados. Eu sempre fiz isso. O primeiro passo é a ovelha ficar sozinha. Porque aí fica mais fácil o ataque do lobo. Aí ela se sente sozinha, se sente solitário, não tem o bando para proteger. E aí começa a ficar mais difícil. Então, hoje, o que Deus falava ao meu coração, a gente está até fazendo um estudo sobre isso lá na TEC, agora esse mês aqui, a importância da fé. E eu fiquei com esse negócio aqui, que a gente precisa ter a nossa fé aumentada. Ter a nossa fé aumentada. E ela é aumentada, como eu falei ali, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Efésios 6,16 fala assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ao mesmo tempo que você aumenta a sua fé, a sua proteção, que é o escudo, vai aumentar também. E quando vier os ataques, porque os ataques eles vêm nos nossos sentimentos, que é onde quer parar. Porque o escudo ele protege a região aqui, ó, do corpo. Além da couraça do justiça, tem o escudo da fé, ó, para você proteger dos dados do inimigo. Protege aqui no coração, protege aqui na mente, ó. Você pode defender. Tem o capacete da salvação também. Mas eu estava pensando lá comigo, o escudo da fé, ele vai proteger tanto a sua mente como o seu coração contra os ataques do inimigo. Então, hoje é um convite, gente. Se você está sentindo fraquinho, cansado, desanimado, parece que não tem mais nenhuma fé, é um convite para você decidir a se agarrar na palavra de Deus. Para você aumentar mais um pouquinho essa fé, não através do seu esforço, através da sua decisão de escolher o que a palavra diz sobre essa situação que você está passando. Porque nós temos condições de decidir. Porque a nossa fé, ela é muito ligada aqui, ó, na nossa razão, no nosso poder de escolha. Você decide. Tem uma frase que fala muito em retiro de jovens, que fala, decisões definem destinos. Isso é para nós também. Não é só para os pequenininhos, não, porque é para fazer eles pensarem, não, para nós. Todos os dias vem uma situação e você tem que decidir, à luz da palavra, o que você vai fazer. Todos os dias. Tem até uma canção que fala que todo dia o pecado vem, me chama, não é?
Aí fala assim, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, né? Já larguei da minha vida, já morri para a minha vida e agora escolho a vida de Deus. Olha que lindo. Se vocês começar a refletir o quanto a palavra de Deus é poderosa sobre as nossas vidas, você vai ver que naquele primeiro momento você pode estar desanimado. Mas o que a palavra diz sobre esse assunto? Eu estar aqui é um ato de fé. Porque nós somos limitados. Falar em público não é confortável. Por mais que você faça sempre, para mim eu tenho dificuldade. Eu acho difícil. Eu fico angustiada às vezes, até assim, vai dando um horário, enquanto eu não subo aqui, eu já fico com aquela angústia, aquele aperto no coração. Aí depois eu vou falando, aí Deus vai, o Espírito Santo vai trabalhando. Mas é um ato de fé. Porque a vontade inicial da carne é tipo assim, deixa isso aqui um pouco de lado, que parece que, não sei não, parece que esse negócio não é muito para mim não, porque eu sou mais quietinha, né? Mas Deus é que sabe, né? Mas a gente faz com amor, com humildade e sabendo que é Deus que chama. Eu não gosto de recuar quando o pastor faz o convite, porque eu entendo que é Deus chamando. E mesmo na minha limitação, na minha fraqueza, eu escolho dizer sim. Durante a semana, para mim é mais puxado um pouquinho, porque o serviço toma muito tempo, depois tem em casa. Mas mesmo assim, tem que ter esforço, gente. Tem que ter esforço. Mas o esforço não é por obrigação. Você se esforça em amor à palavra de Deus, sabendo que é o Senhor que te capacita. O Senhor é que te faz ir além dos seus limites. Então, hoje nós precisamos de ter a nossa fé aumentada. E para ela ser aumentada, ela precisa ser regada, cuidada, desenvolvida, em nome de Jesus, em nossas vidas. Amém? E para ilustrar sobre uma fé que foi desenvolvida, que foi crescendo como um grão de mostarda, até se tornar uma grande árvore, eu quero falar sobre a vida de Abraão. Abraão, né? Todo mundo sabe que é o pai da fé. É difícil, gente. Eu comecei a trabalhar nesse título aí, tinha tanta coisa para puxar que eu fiquei até meio confusa. Mas aí o Espírito Santo vai direcionando. Nós vamos falar sobre Abraão e passar rapidamente, assim, um resuminho do começo até o ponto que eu quero chegar. Em Gênesis, a história de Abraão começa em Gênesis 12. Eu não vou pedir para os irmãos abrir, que eu vou fazer um relato só, tá? Sobre o chamado de Abraão. Em Gênesis 12, 4, fala assim: então Abraão partiu com seu senhor, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos e saiu de Harã. Foi quando Deus chamou e falou assim: ó, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te enviar. E Abraão, num ato de fé, foi para um lugar, saiu da zona de conforto dele e começou a fazer o que Deus estava pedindo. Deus começou a fazer o plano de salvação através da vida de Abraão, através de uma família, para constituir a nação de Israel e através dessa nação vir o Filho de Deus, né? Então, olha para você ver, começou com uma pequena semente, apenas um homem, um casal, Abraão e Sarai, né? E saíram daquela terra, levando Ló junto, e foram para outro lugar. Em Gênesis 13, por causa das contendas lá com os rebanhos, Abraão e Ló são separados. O projeto inicial para Abraão era só ele e a família. Levou Ló, o sobrinho. Levou, aí Deus faz os ajustes. Tirou Ló,
separou Ló para um lugar e Abraão para o outro. No Gênesis 15, Deus faz a promessa e tem a aliança que o Senhor faz com Abraão. 16, o nascimento de Ismael. Olha para você ver quantas coisas que esse homem está passando durante a vida dele. Ele teve que aprender o quê? A ouvir a voz de Deus e desenvolver a fé de acordo com que ele caminhava. Ele ouviu e estava desenvolvendo, com tantas adversidades que ele estava passando, de altos e baixos. No Gênesis 17, Abraão tinha 99 anos e o seu nome é trocado para Abraão. E o sinal que ele faz tem uma outra aliança aí, que é a circuncisão. E Deus muda o nome de Sarai para Sara, com 90 anos. No 18, Deus faz a promessa de um filho. No capítulo 19, tem a destruição de Sodoma e Gomorra. 20, Abraão mente para Abimeleque. Está vendo? Era um homem que estava caminhando na presença do Senhor e sendo direcionado. E sabe o que aconteceu? Do tempo da promessa, do tempo que ele saiu lá da terra dele, ele tinha 75 anos. E quando Isaac nasceu, ele tinha 100. Decorreram 25 anos. Ele passou por um momento de dor, porque ele foi meio que levado pela conversa da esposa, teve um filho com Agar, e depois ele teve que mandar o filho embora. Esse primeiro filho aí que ele teve, que não era o filho da promessa. Ele teve que obedecer, mesmo sendo difícil. Então, uma das coisas que nós vemos muito forte na vida de Abraão é o pai da fé, mas ele é muito ligado à fé nossa, é muito ligado ao quê? A nossa obediência. Amém? Estão chegando comigo até aqui? E é a partir daqui que eu quero começar a pregar devidamente, que é no versículo 22, capítulo 22, versículo 1 de Gênesis. Gênesis 22, 1. Gênesis 22, 1. Glória a Deus. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Ele disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que te darei. Deus começa a provar o coração de Abraão. Ele chegou 25 anos, passou por aquelas dúvidas, a mulher dele duvidando também da promessa, que através dele sairia um descendente, que a terra ia se multiplicar com os descendentes dele, né? E pensa bem, gente, agora Deus pede para Abraão, que é uma passagem bem conhecida, o filho, o único filho e o filho amado. Mas peraí, o único filho, ele tem um outro filho lá com Agar. Mas o filho da promessa é só um, Isaque. E nós sabemos que Isaque simboliza a Cristo, né? Que é o único filho de Deus e o filho amado. Este é o meu filho amado, a quem tenho grande prazer, ou quem me comprazo. Olha para você ver, Deus começa a fazer na vida de Abraão algo diferente. Ele conquistou a promessa, toda a promessa passa pela prova do tempo, e é para provar a fé também, que quanto maior o tempo, a proporção da sua fé também tem que ser na mesma medida, tem que ser do mesmo tamanho.
Porque a fé tem que passar pela prova desse tempo de espera. Que parece que não vai acontecer aquilo que Deus falou. Então, o negócio tem que ser por Deus mesmo. Pela ação de Deus nas nossas vidas. E Abraão agora tem um chamado de Deus para pegar o filho, o único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Assim, em nossas vidas, nós somos o tempo todo testados naquilo que nós dizemos através da palavra. Você vem aqui, canta um hino bonito, ou eu venho aqui e prego uma palavra. Ou vem aqui o pastor prega uma palavra e você fica em glória a Deus e aleluia, é isso mesmo, está tudo certo. E aí, naquilo que você concordou, Deus vai te colocar à prova. Para saber realmente onde está o seu coração. E foi isso. Então, ao invés de quando vê a prova, você murmurar, a gente deve pensar assim, nós estamos sendo provados para desenvolver alguma coisa em nossas vidas em relação àquilo que Deus quer para nós. E agora eu estou sendo provado e agora o mundo vai acabar e Deus não vai cumprir o que Deus me prometeu. E aí você começa a murmurar. E murmura daqui, murmura dali. Tipo Abraão, ele poderia, nossa Deus, o único filho agora que você prometeu a descendência, agora você quer ele? Para pôr no altar? O que tem nas nossas vidas, às vezes, sendo maior que Deus de repente dá uma puxadinha assim do seu tapete para você prestar atenção que está tomando lugar de Deus. É isso que Deus está fazendo aqui com Abraão. Mas ele deixou a história narrada, por quê? Porque nós estamos passíveis de fazer as mesmas coisas. Então, vamos analisar quando vier a prova, o que Deus quer desenvolver em nosso caráter. Porque é nosso caráter, como nós reagimos nas provações, na dificuldade, diz muito o que Deus representa em nossas vidas. Diz muito. Certo, igreja? No 3. Então, se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi para o lugar que lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Agora a gente começa a pensar assim nesse trajeto. Estavam os 2 moços, os empregados, Isaque, a lenha e 3 dias de caminhada. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu tenho que resolver alguma coisa que é difícil para mim, eu queria resolver ontem. E o negócio, quando não resolve logo, você parece que fica maior ainda para você, na sua mente. Não acontece isso com vocês ou é só comigo? Acho que é só comigo, né? Aí eu fiquei imaginando assim, Abraão, a distância de onde ele estava até o monte era mais ou menos de 80 a 100 quilômetros. Nossa, meu Deus, aí eu fiquei pensando assim, ele vai ter que ir num lugar longe, caminhar bastante. O homem já tinha 100 anos. Tá certo que o vigor dele era diferente, eu acho, que de hoje em dia, né? Porque 100 anos hoje a gente já era, né? Mas pensa bem, vamos supor uma pessoa de 70 anos ou mais, vamos pôr 80 anos caminhando 80 quilômetros, 3 dias. E eu acho que é cansativo, né? E ainda, além dessa dificuldade, a cabeça dele martelando toda hora. Vou ter que matar meu filho. Meu filho vai ter que ser colocado no altar. Vou ter que matá-lo. Gente, você pensa, o negócio não é fácil, não. Se for parar para pensar, não é fácil. E aí, ele pega e olha para aquele monte. Puxa vida, hein? E continua a história no 5. Ele disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Aí no livro de Hebreus que fala assim, Hebreus 11, 17, 18, fala assim, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, tá vendo? Provado.
A fé dele está sendo provada, né? Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão não sabia o final da história. Ele sabia que tinha que obedecer. Não é fácil entregar nossos Isaques. E ali fala, continuando a história no 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e ambos foram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. Ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí apertou mais um pouco, né? Aí começa a fazer as perguntas difíceis que você não sabe responder. Agora você pensa bem. Isaque, para ele fazer essa pergunta, ele provavelmente sabia o que era um holocausto, uma oferta e como funcionava. Ele sabia como funcionava. E por isso que ele perguntou ao pai. Agora você imagina Abraão no coração dele, quando o filho perguntou isso. Quantas perguntas vêm sobre as nossas vidas às vezes? Quantas e quantas perguntas difíceis de responder, porque nem sempre nós temos a resposta. Ah, mas por que está acontecendo isso com você? Você não é crente? Você não é o filho de Deus? Você não ora? Você não jejua? Você não vai no monte? Você não vai no domingo todas as igrejas? Mas por que está acontecendo isso? Muitas das vezes a gente tem que falar assim, ó, não sei. Mas os meus olhos continuam no Altíssimo. Eu não estou entendendo por que eu estou me sentindo assim. Eu não estou entendendo por que aconteceu tantas coisas na sua vida que te deixou assim. Porque às vezes as pessoas perguntam por que elas estão daquele jeito também. Se elas acreditavam em Deus. E eu falo sinceramente, eu não sei. Mas Deus trabalha nas permissões que acontecem nas nossas vidas. E nessa caminhada, no 8 fala assim, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Nós sabemos, né? Quem é o cordeiro que Deus proveu para nossas vidas, para nos salvar hoje em dia, né? Jesus Cristo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já estava apontando a Cristo também. O cordeiro de Deus. Deus proverá. Deus proverá o seu filho, o seu único filho, o seu filho amado, para morrer a favor dos nossos pecados. No 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Essa foi a parte mais difícil, eu penso comigo. Aí foi a hora que o filho dele soube que seria ele o próprio holocausto. Tem uma canção que fala assim, que é Entre a Fé e a Razão. Já ouviram? Eu acho bonita ela, porque ela fala assim, quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é preciso ser como Abraão, o filho entregar. Eu gosto dessa parte aqui. Se Isaque e deitar-se sob a pedra no altar. Olha que lindo. Eu achei lindo, sabe por quê? A obediência de Abraão, o filho dele vendo todos os dias como ele era temente a Deus e obediente a Deus, refletiu na obediência de Isaque, no filho dele, na próxima geração.
em concordar em deitar-se no altar. Gente, isso é muito forte, porque Deus se preocupa com as nossas próximas gerações. Então, tudo que nós fazemos é muito mais importante para os nossos filhos do que nós falamos. Se sua boca diz uma coisa e lá para todo mundo, na rua, na igreja, você fala uma coisa, mas dentro da sua casa, você não consegue viver aquilo que você diz, os seus filhos estão vendo isso. E quem sabe, eles vão rejeitar esse mesmo Deus que você prega a tantos por causa da sua postura, do seu agir. A gente planta a semente pequenininha do reino de Deus, tanto no reino de Deus como na nossa fé. Mas o que nós fazemos no nosso dia a dia e no decorrer das nossas vidas, os nossos filhos, os nossos familiares, quem está perto de nós, estão percebendo. E aí é lindo, olha, Isaac vai ser colocado em holocausto. E nós sabemos o final da história, o que acontece? No 10, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e lhe disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Olha a importância do homem de Deus estar alinhado com o que Deus fala. Porque até então a ordem de Deus era matar o próprio filho. O seu filho único, o filho querido. Mas de repente, Deus viu o que estava no coração dele e falou assim: não, Abraão, Abraão, parou tudo. Deus mudou. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Tem determinadas coisas que estão tomando um rumo que você não tem mais o que fazer a não ser a intervenção de Deus. E de repente, Deus aparece, ó. Abraão, Abraão. E ele mesmo se encarrega de mudar a história. Então a gente tem que estar sempre atento no que Deus está falando. Que uma hora ele vai falar assim: você vai lá e mata seu filho. Mas uma hora ele vai bradar e falar assim: não precisa fazer isso. Porque eu já entendi que o seu coração está ligado em mim. Hoje o Senhor quer o seu coração. Quer o meu coração. Quer que nós sejamos fortalecidos pela palavra dele. Que a nossa fé seja aumentada através daquilo que Jesus fez por nós. Da salvação que não foi barata. A salvação que foi paga com preço de sangue. Preço de sacrifício para o perdão dos nossos pecados. É uma coisa, é loucura para quem está no mundo. Mas é poder de Deus nas nossas vidas. É fé. Amém? Versículo 12. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste teu filho, teu único filho. Deus reconhece quando nós amamos Ele de verdade e quando o nosso coração é sincero, quando nós pregamos a palavra e temos o desejo, mesmo nós não somos perfeitos e nós falhamos e nós somos pecadores, mas Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele sonda, Ele examina a intenção do coração do homem. No 13, então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Deus vai trazer a provisão que você precisa. Leva tudo diante do altar de Deus. A sua dificuldade, aquilo que está difícil, monta um altar nessa noite. Senhor, vai lá orar, seja na madrugada, seja de manhã, na hora que você tiver tempo, dobra o seu joelho
Faz um altar de adoração. Senhor, não estou entendendo. Eu não entendo muitas das vezes as coisas que acontecem na minha vida. Eu não estou entendendo. Mas eu estou aqui porque eu confio. Eu estou aqui porque eu adoro o Senhor. Tu és a razão da minha existência. Eu acredito na tua salvação através do teu filho. Eu confio naquilo que ainda não existe, que é a fé. É a firme certeza das coisas que não se vê, mas se espera. É a mesma coisa. Tem hora que a gente sabe que existe, que tem uma montanha, não é verdade? Você olha para um monte assim, tem hora que a fé da gente está clara. Nossa, você olha aquela montanha assim, ela existe lá e você tem certeza e pá. Mas, de repente, vem uma neblina, que são as condições adversas do tempo, e oculta aquela montanha que você está vendo tão claramente. Fica oculto. E sabe o que acontece? A montanha deixou de existir? Não deixou. As adversidades tiraram a sua visão por um tempo. Mas aquele que tem a palavra de Deus fica firme na certeza que, por mais que está tendo confusão ali, que de repente está querendo atrapalhar a sua trajetória até aquela montanha, que é o seu destino final, que é certo, está querendo atrapalhar. Está querendo. Aí você vai caminhar em direção à montanha, você vai precisar de quê? De uma luz para iluminar. Para você enxergar através da neblina. A mesma coisa nas nossas vidas. A luz da palavra, a gente sempre fala que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a gente não pode deixar que as adversidades, que as provas, tirem o nosso foco. Abraão resolveu obedecer por mais que fosse difícil. Isso é fé. Obediência incondicional. E a gente tem que pedir isso para Deus, que mesmo não entendendo, nós continuamos na fé que Ele nos mostrou, nos revelou um dia. Amém? E para concluir, eu gostaria que os irmãos abrissem Tiago 1, 2 a 4. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que eu entendi melhor quando eu li lá. Eu gosto muito dessa versão. Tiago 1, de 2 a 4. Glória a Deus. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança, em algumas versões falam paciência, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Está vendo que tudo no reino de Deus é crescimento? Aí vem a fé, você é provada, e a perseverança, a paciência, aquilo que só o Espírito Santo dá para você, aquilo só que a palavra de Deus faz você entender. Ela é aumentada, faz crescer, né? Aí no 4 assim, é necessário que ela cresça, essa perseverança cresça, é necessário, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha que bonito. Então, lembre-se que a prova, quando sua fé for provada, ela vai produzir o quê? Perseverança. E a perseverança tem a oportunidade de crescer. Quantas coisas que você já passou, já olhou e viu que Deus te deu crescimento porque você venceu aquela prova. E depois que ela fica grande, ela cresce, o que acontece? Você fica maduro, você fica com conhecimento, você fica completo. Abraão ficou assim. Ele foi provado, a perseverança dele cresceu, a obediência dele cresceu e ele ficou maduro na presença de Deus. Dependendo, e sabe quando a pessoa está madura na presença de Deus, ela depende mais ainda de Deus, isso que é o mais bonito. Ela não é sozinha, ela não é independente, ela não faz o que ela quer. Isso que é o mais bonito. Que o Senhor possa fazer isso nas nossas vidas. Tornar nossas vidas cada dia
mais dependente dele, precisando dele. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir, né? Que Deus possa produzir isso nas nossas vidas. Aumentar a nossa fé. Que muitas vezes ela pode estar pequenininha como um grão de mostarda. Mas ela está em desenvolvimento. E na hora da dificuldade você vai ser sombra para alguém. Vai ser um lugar onde alguém pode pôr o ninho. E você, como uma árvore, um pé de mostarda, vai estar fixado com as raízes profundas nas coisas de Deus, firme para glorificar o nome do Senhor através das suas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que vocês possam sair daqui assim, fortalecidos com essa palavra, assim como ela me fortaleceu, me edificou e me encorajou para buscar mais de Deus fé, para vencer as dificuldades da vida. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com as nossas palmas essa noite, para nós acordar também? Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quando a fé é provada, amém, aleluia. A gente vai crescendo, todos nós, né, irmãos? Crescendo, amadurecendo. Efésios 4:11 fala que o Senhor deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à maturidade, à plenitude da fé, a varão. Amém, aleluia? Efésios 4:16, possamos estar ajustados. Você já viu aquele carro que vai fazer o motor dele? Frederico, vai fazer o motor do carro? Tem que trocar as bronzinas lá. Retificar. Tem que colocar na medida certa, né? Fazer regulagem de válvula, tem que certinho as medidas ali, para ajustar, para não bater, não ficar batendo. Você está dirigindo o carro, aquele negócio fica... Você tem que levar, o cara tem que... no micrômetro ali, né, os carros mais velhos, para poder fazer o ajuste. Os carros mais novos é outra. Mas assim também o Senhor vai ajustando nós. Amém? Aleluia? Vamos crescendo. Efésios 4:16. Nós devemos estar bem ajustados para o bom funcionamento, para que todos cresçamos em amor. Amém? Aleluia? Vamos ficar em pé, que o Senhor continue abençoando. Abraão levou muito tempo. Assim também nós, a vida inteira. Todo mundo, a vida inteira, crescendo. Senhor, entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Te louvamos pela tua palavra. Que o Senhor continue dando vitória, abençoando, fortalecendo, capacitando. E que possamos cada vez mais ser lapidados, crescendo na fé, perseverando, não recuando, mas avançando, para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo nessa quarta-feira, semana, final de semana, nesse mês. Que o teu nome seja honrado e exaltado para sempre, por meio de todos nós, por meio da tua igreja. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado.